Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Banca Virtual. Essa é uma aula de fenômeno de transporte, aula 02, professor Luiz Eguê. Então, vamos falar hoje sobre pressão. O que podemos falar sobre pressão? Ou seja, qual a definição e o que podemos entender sobre pressão? Então, pressão é uma das grandezas mais importantes e é definida como a relação entre a força aplicada perpendicularmente sobre a superfície e a área dessa superfície. Uma força tangencial agindo sobre a superfície provoca o que podemos chamar de uma tensão tangencial, ou também, olhe só, conhecida como tensão de cisalhamento na superfície. Portanto, essa força normal agindo sobre a superfície também provoca uma tensão normal, denominada pressão, indicada pela letra P. Então podemos dizer, nesse caso, que quando falamos de pressão, podemos dizer que a pressão ela corresponde exatamente a essa força que age perpendicularmente à área. E a razão da pressão e a razão da força sobre a área é o que nós chamamos de que? Pressão. Então podemos também, olha só, dizer que pressão ou tensão normal tem o mesmo significado. E no sistema internacional podemos afirmar que a pressão tem como unidade Newton por metro quadrado. Obviamente, Newton a unidade de força e metro quadrado a unidade de área. Portanto, no SI, a unidade de pressão, Newton por metro quadrado, ou também conhecida como Pascal. Então, olha que interessante, podemos dizer que 1 Pascal corresponde à pressão exercida por uma força de 1 Newton para uma área de quanto? De 1 metro quadrado. Então, é muito interessante verificarmos que no sistema internacional podemos sim trabalhar com a pressão em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Aqui ao lado nós colocamos algumas de outras unidades de pressão muito importantes, como podemos ter o kgf por metro quadrado, é também a unidade de pressão. O kgf por centímetro quadrado. Podemos ter também o Newton por centímetro quadrado, muito conhecido como sendo o que? Bar. E libras por polegada quadrado, conhecido como psi. Então, observamos que quando temos algumas dessas unidades, essas unidades de pressão, elas se relacionam, sim. Podemos afirmar que 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 10 a quarta kgf por metro quadrado, que é aproximadamente igual a 10 vezes 10 a quarta Pascal, e 10 vezes 10 a quarta Pascal é igual aproximadamente a 1 bar, que é aproximadamente igual a 14,2 psi. Então, isso aqui, o que nós podemos verificar, são algumas das unidades de pressão que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Também temos outras unidades de pressão bem específicas, como milímetro por mercúrio, metro da coluna de água e centímetro da coluna de água. E aqui eu posso ter uma relação, certo, dessas transformações. Muito importante, sim. Podemos dizer o quê? Que uma pressão de 1 atmosfera, uma pressão de 1 atm, ao nível do mar, é aproximadamente igual a 760 milímetros de mercúrio, como também 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, essas aqui são algumas das tabelas de transformações nas quais nós podemos transformar exatamente o que? As unidades de pressão. Então, vamos falar agora um pouco sobre o chamado pressão atmosférica e o barômetro de Torricelli. É muito importante falarmos desse barômetro de Torricelli, pois foi através do barômetro de Torricelli que ele conseguiu provar a relação entre as unidades de atm e milímetros de mercúrio. Então, nós temos aqui exatamente uma proveta, onde essa proveta ela possui mercúrio, uma substância, na qual essa substância ela está preenchendo completamente essa proveta. E Torricelli então ele fez um experimento. Ele pegou um recipiente contendo mercúrio e emborcou, olha o que ele fez, ele emborcou exatamente essa proveta nesse recipiente com mercúrio. Ao emborcar, ele verificou que o mercúrio ele foi escoando e parou nessa posição. Ao parar nessa posição, ele percebeu que para esses dois pontos aqui, que são dois pontos pertencentes ao mesmo nível, a pressão são iguais. Ou seja, o mercúrio ele parou de descer porque nesse momento a pressão nos dois recipientes elas se igualaram. Se a pressão nos dois recipientes se igualaram, ele verificou que a pressão que eu tenho nesse ponto é a chamada pressão atmosférica. E a pressão que eu tenho neste ponto aqui, amigos, é a pressão de quem?
somente dessa coluna de mercúrio que está pressionando, pois aqui na parte de cima nós temos o que? Vácuo. Daí Torricelli chegou à relação que, se esses dois pontos estão em equilíbrio, estão exatamente no mesmo nível do líquido, eles possuem a mesma pressão. Logo, a pressão atmosférica, ela corresponde a uma pressão de uma coluna de quanto? 76 centímetros de mercúrio. Daí nós podemos ter a relação de que uma atmosfera é correspondente a 76 centímetros da coluna de mercúrio, ou que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Perfeito? Então, aí é o que nós temos da nossa relação entre pressão atmosférica e o barômetro de Torricelli. Então vamos agora para uma aplicação, mas uma aplicação bem interessante, bem fácil, só para você perceber como podemos relacionar essa equação referente à pressão. Então aqui nós temos uma superfície circular com diâmetro igual a 0,5 metros, possui um peso de 200 newtons. Determine em Pascal a pressão exercida por essa placa quando a mesma estiver apoiada sobre o solo. Muito bem, então vamos verificar. Eu tenho uma placa, onde essa placa é uma placa circular. Logo eu posso dizer que o seu diâmetro é 0,5, então a área dessa placa vai ser π diâmetro ao quadrado sobre 4. Substituindo esses valores, eu encontro uma área de 0,2 metros quadrados. Mas aí, quem é pressão? Vamos ver? Pressão, eu sei que a pressão, ela corresponde à razão de quem? Da força sobre a área. A força que vai estar pressionando o solo é o peso dessa superfície. E o peso dessa superfície é de quanto? É um peso de 200 newtons. Então eu vou ter 200, que é o seu peso, dividido pela área, que é 0,2. 200 por 0,2 vai me dar exatamente uma pressão de quanto, amigos? Então, se eu tenho 200 por 0,2, 200 por 0,2 é igual a 1 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado ou 1 vezes 10 a terceira Pascal. Então, este valor, olha só você, corresponde exatamente a quê? A pressão que essa superfície circular está exercendo aonde? No solo. Perfeito? Então, vamos para mais uma aplicação. Olha o que temos nessa aplicação. Determine o peso em newtons de uma placa retangular de área igual a 2 metros quadrados, de forma a produzir uma pressão de 5.000 pascal. Muito bem. Então eu tenho uma placa retangular, cuja sua área é de 2 metros quadrados. E ela está exercendo uma pressão de 5.000 pascal. Então o que veremos? Temos que pressão é a relação da força sobre a área. Dessa forma, podemos dizer que a força é igual a pressão vezes a área. Pronto, eu tenho que a pressão é 5.000, eu tenho que a área é 2 metros quadrados. Todas as grandezas estão no SI. Logo, eu vou dizer que essa força foi uma força de quanto? 10.000 newtons, ou uma força de 10 kN. Então, para uma força de 10 kN e uma área de 2 metros quadrados, nós temos uma pressão de 5.000 PA ou 5 kPa. Perfeito? Então, essa aqui é uma questão muito simples, somente para que a gente possa verificar o que? A aplicação da equação de pressão. Então, vamos aqui agora a uma segunda aplicação. Uma caixa de água diária de base de 1,2 vezes 0,5 metros e altura 1 metro pesa 1.000 newtons. Então eu sei que ela tem um peso somente a caixa d'água, somente o reservatório de 1.000 newtons. Que pressão ela exerce sobre o solo quando estiver vazia? Então nós vamos ver uma coisa muito importante. Eu posso calcular o volume dessa caixa? Sim, claro que posso. Posso calcular o volume dela sabendo que o volume vai ser o produto das suas 3 dimensões. Olha, a 1,2, 0,5 e 1. E dessa forma eu vejo que o volume total que eu tenho desse recipiente é um volume que você pode verificar aqui, de 0,6 metros cúbicos. Mas o que é que eu quero, amigos? Eu quero saber qual a pressão que esse recipiente exerce no solo quando ela estiver vazia. Então vamos ver? Eu posso dizer que quando ela está vazia, que o peso da caixa é de 1.000 newtons, foi dado. Eu posso dizer que a área da caixa que está em contato com o solo é de 1,2 vezes 0,5, correspondendo a quanto? 0,75 metros quadrados. Então nós podemos dizer que o peso
Ou seja, perdoe-me que a pressão, olha só aqui, a pressão vai ser igual ao peso da caixa dividido pela área. Claro, porque eu estou considerando que a caixa está o quê, amigos? Vazia. Então eu vou ter 1000 por 0,75. 1000 por 0,75 me dá um peso de 1.333,3 PA, ou se eu quiser, de 1,33 o que? KPa. Então aqui ó, nós temos o que podemos afirmar de que da pressão exercida por quem, amigos? Pela caixa no solo, quando a mesma se encontra o que? Vazia, sem nenhum fluido no seu recipiente. Mas agora, e se ela estiver cheia de água? Vamos ver? Se ela estiver cheia de água, eu posso dizer o quê? Que a força agora que ela vai estar exercendo no solo vai ser em função de quem? Do peso da caixa, da própria caixa, mais o peso de água. Mas aí vem a pergunta: quanto de água eu tenho nela? Se ela está completamente cheia, eu posso dizer que o volume de água que eu tenho é igual ao volume da caixa. E o volume da caixa, quanto é, amigos? 0,6 metros cúbicos. Então, podemos dizer que o peso de água que eu tenho vai ser... Então, podemos dizer que o peso da água vai ser o peso específico da água, que é 10.000 Newton por metro cúbico, vezes o seu volume, que é de quanto? 0,6. Então é óbvio, se eu pegar 10.000 vezes 0,6, eu vou encontrar um peso total de 6.000 newtons. Logo, eu vou dizer que a força total que esta caixa está exercendo no solo, quando ela está completamente cheia de água, vai ser o seu próprio peso, mais o peso da água, que é 6.000. Totalizando assim, olha você, uma força de 7.000 newtons. Muito bem. Então agora nós vamos partir para a equação de pressão. E aí, vamos lembrar o que é pressão? Pressão é a relação entre força e área. Então força 7.000, área 0,6. 7.000 por 0,6, meninos, me dá uma pressão de quanto? 1.166,7 PA, ou o que eu posso chamar de um valor aproximadamente de 1,16 kPa. Então esta é a pressão que a caixa exerce no solo quando ela está completamente o que? Cheia de água. Muito bem, muito bem. Estamos verificando aqui ó, uma aplicação desta equação de pressão muito simples para calcular o que? A pressão exercida em função dessas forças. Vamos então falar do Teorema de Stevens, certo? O Teorema de Stevens, e também vamos falar do princípio de Pascal. O Teorema de Stevens é um teorema muito importante, pois é um teorema que ele tem uma base muito importante para o estudo de mecânica dos fluidos e da disciplina fenômeno de transporte. Então, o Teorema de Stevens, ele afirma, ele fala da diferença de pressão, certo? Entre dois pontos de um líquido. Então, Stevens, ele comprovou que a variação de pressão entre dois pontos de um líquido é igual ao seu peso específico, ou seja, é igual ao peso específico do fluido vezes a diferença de altura desses dois pontos que nós temos em um líquido. Então, olha o que ele falou, olha o que diz exatamente o Teorema de Stevens. A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso, é importante que se diga, é igual ao produto do seu peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos avaliados. Então, matematicamente, essa equação ela pode ser descrita dessa maneira. E aí, ó, nós podemos então verificar essa ideia da equação de que maneira? Vamos ver? Eu tenho aqui na figura um recipiente, onde esse recipiente contém um determinado fluido. Esse fluido ele tem um certo peso específico. E eu tenho dois pontos aqui, ó, que são dois pontos exatamente desse fluido, onde eu sei que esses dois pontos eles não estão em um mesmo nível de altura, eles estão ó, em níveis separados. Então, entre esses dois pontos vai existir uma variação de altura. Então, eu posso dizer o que o Teorema de Stevens diz? Que quanto maior for essa variação de altura, maior vai ser a variação de pressão entre quem? Entre esses dois pontos. Então, podemos afirmar que, olha que bonito, a variação de pressão entre esses pontos é igual exatamente a quem? A massa específica vezes a gravidade vezes ΔH. Sabemos que massa específica vezes G é o que nós chamamos de peso específico. Eu posso dizer que a variação de altura entre os pontos A e B vai ser H de B menos H de A. Muito bem. Eu posso dizer então que essa variação de pressão vai ser, que essa variação de pressão será
A pressão em B menos a pressão em A. A pressão em B menos a pressão em A vai ser, olha só, a massa específica vezes a gravidade vezes a altura de B menos a altura de A. E dessa forma eu consigo simplesmente definir que a variação de pressão ela é diretamente proporcional a essa diferença de altura entre quem? Entre os pontos B e o ponto A. Vamos então agora verificar uma aplicação muito interessante aqui, uma aplicação para o teorema de Stevens. Um reservatório aberto em sua superfície possui 8 metros, então ele possui 8 metros de profundidade e contém água. Então eu tenho um reservatório, onde nesse reservatório eu tenho água. Determine a pressão hidrostática no fundo do mesmo. Um termo muito bonito aqui para vocês. O que é a pressão hidrostática? A pressão hidrostática é a pressão exercida apenas pelo fluido, considerando que o peso específico da água é de 10.000 Nm por metros cúbicos. Então eu posso dizer o quê? Se eu quero calcular exatamente a pressão no fundo, é a pressão devida a toda essa coluna de líquido. Então eu posso dizer que a pressão vai ser o peso específico vezes a altura. Muito bem. Mas veja só, vamos lembrar, eu vou considerar que nesse ponto aqui de cima, eu não tenho pressão hidrostática, certo? Eu só tenho pressão hidrostática para os pontos que estão abaixo, os pontos submersos. Então eu vou ter peso específico do fluido, 10.000 vezes a altura 8. 10.000 vezes 8 me dá uma pressão de quanto? 80 kPa. Então 80 kPa é a pressão que eu tenho aqui no fundo desse recipiente, mas lembrando sempre, olha só, essa é a pressão hidrostática, a pressão apenas provocada por quem, amigos? Pelo fluido, ok? Vamos para mais uma aplicação referente ao teorema de Stevens. Então, olha o que eu tenho. O nível de água contido em uma caixa de água aberta, isso aqui é muito importante, verificar que a caixa de água está aberta. A atmosfera se encontra 10 metros acima do nível de uma torneira. Então eu tenho aqui, essa altura aqui de recalque é uma altura de quanto? De 10 metros. Determine a pressão de saída de água na torneira. Muito bem, eu sei que essa água ela vai ser canalizada da caixa até a torneira. Quando ela chega aqui, ela vai chegar exatamente com uma certa pressão. Vamos observar que a pressão que ela vai chegar exatamente na torneira é uma pressão em função da coluna de líquido, muito bem, é a pressão hidrostática, mas olha que beleza, se o tanque se encontra aberto, eu tenho aqui a chamada pressão atmosférica. Muito bem. Então é importante verificar que nesse caso, vou colocar aqui para você, que a pressão total é a pressão atmosférica, pois o reservatório se encontra aberto, então o ar está exercendo uma certa pressão, mais a pressão do líquido, que é a pressão atmosférica. Ao nível do mar, nós vamos considerar que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 à quinta. Eu posso dizer que a pressão do líquido ela vai ser igual a quem? Ela vai ser calculada como sendo o peso específico vezes a altura. Então, o peso específico da água, 10.000 vezes a altura, 10. Dessa forma, eu tenho 1 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à quinta, que vai totalizar, sim, amigos, uma pressão de 12 vezes 10 à quinta, ou, se você quiser, uma pressão de quanto? 2 atm. Então, 12 vezes 10 à quinta Pascal, ou 2 atm, é exatamente, olha só, a pressão com a qual a água vai estar fluindo aqui pela torneira, ok? Então, esta é mais uma aplicação referente aqui, princípio de Stevens.